Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui pelo canal Verdade Limitada, trazendo mais um episódio da série Desastres Espaciais, trazendo os convidados hoje o Gabriel, do canal Brasil. Gabriel, pode ficar à vontade para dar um alô aí para a galera. Salve Rodrigo, salve Júnior, salve galera do chat. Estamos aqui para mais um episódio, né, dessa série que está sendo incrível. Vamos ver aí qual vai ser o episódio de hoje. Opa, show de bola. Passar a palavra agora para o Júnior Miranda, do canal Homem do Espaço. Júnior, pode dar seu alô para a galera? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gabriel, KSP. Estamos juntos aqui para mais um Desastres Espaciais. Estamos juntos. Vamos lá. Valeu, grande Júnior. Dá um alô aí pra galera que chegou agora, o João Paulo, o Fala Brainer, o Carlos Schneider e a Vivi Freitas. Sejam bem-vindos, uma boa noite. E, Júnior, pode dar prosseguimento aí ao tema? Muito bom. Então vamos lá, Rodrigo, me faz o favor. Vamos botar já aquelas imagens primeiro, para eu já ir descrevendo o tema da nossa live de hoje, tá? Que não foi um desastre espacial. Pode botar, Rodrigo, qualquer uma dessas. Tem essa nave aí em corte, a Gemini em corte, com os astronautas dentro. Aquela que ela está em corte, dá para ver os caras lá. Isso. Bom, olha só, gente, eu vou falar hoje. Vamos comentar, vamos discutir, debater, e eu vou contar a história para vocês da Gemini 8, que não foi um desastre espacial. Ainda bem que desastres espaciais nós tivemos relativamente poucos na era espacial até hoje. Tivemos acidentes fatais, só o de Vladimir Komarov, em 1967. Tivemos os 3 astronautas do Apollo 1, chamado Apollo 1. Tivemos também a Soyuz 11, a gente não falou, nós falamos da Soyuz 1, e aí eu vou contar o que a gente falou. Nós falamos do Challenger, do acidente do Challenger, que foi fatal, e o Columbia, né? Então foram esses 4 acidentes fatais que nós tivemos. Fora os incidentes, né, que não foram, a gente não pode chamar de um desastre, porque ainda bem as tripulações conseguiram escapar, mas está aqui dentro do escopo do assunto, os perigos do espaço, né? Eu vi que a Jaque chegou aí. Boa noite, Jaque. Eu dou boa noite em nome de toda a galera. E, bom, fala da Boa Gemini noite, 8. muito obrigada. Boa noite, Jaque. Beleza. Então, vou falar da Gemini 8, tá, o Rodrigo? Show de bola. Beleza. Então, gente, olha só. Gemini 8, tá? Nós estamos em 1966. Essa aí é a Gemini, tá? Gemini ou Gemini, tá? Olha só. Estamos em 1966. A Gemini é a Gemini 8, né? Então, obviamente, nós vamos depreender que teve a 1, 2, assim por diante, até a 7, para, obviamente, ter a 8. Da Gemini 3 em diante, as naves Gemini eram tripuladas sempre por 2 astronautas. Gemini 1 e 2 foram testes não tripulados. Primeiro eu vou situar vocês sobre o que era o projeto Gemini. Os americanos já tinham se comprometido a pousar uma nave na Lua antes do fim da década de 60. Então, olha só. Eles, para fazer isso, poder testar as tecnologias da nave Apollo, que eles iam usar para pousar na Lua, eles tinham que fazer uma série de ensaios em órbita, ensaiando várias atividades que seriam necessárias para que a Apollo pudesse pousar na Lua. A Gemini, desde o iniciozinho do projeto, era a nave com a qual eles iriam fazer todos os testes necessários para a implementação do início do projeto Apollo. O que era esse teste? E aí eu vou falar especificamente do que era a missão Gemini 8, por que aconteceu. O teste do Gemini 8 seria o acoplamento, que é engatar uma nave na outra. Engatar uma nave espacial em outra nave espacial. E por que eles iriam fazer isso? O acoplamento, testar
os meios de fazer o módulo lunar da nave Apollo. Depois a gente vai falar do módulo lunar. No canal do Homem do Espaço tem ali a descrição da nave lunar americana. Fazer o teste de encontrar uma nave espacial com a outra, simulando o módulo lunar se encontrando com a nave-mãe, a nave Apollo. Então, para isso, o que eles iam fazer? Pegar uma nave Gemini, lançar essa nave Gemini, e que ela se acoplasse se juntasse, se engatasse, se acoplasse com uma outra nave espacial, que não tinha nada a ver com o módulo lunar, mas era só um alvo, era a Agena. A Agena, na verdade, é o nome de um estágio superior usado em foguetes Atlas, lá naquela época dos anos 60, início dos anos 60. E ganhou esse nome mesmo, ficou sendo o Agena. O Agena era chamado, esse Agena, para se acoplar com a Gemini, era chamado de o Agena Target Vehicle, ATV, tá? E a missão inteira, quando tinha uma Gemini e uma Agena juntas para se acoplar, era o GATV, Gemini Agena Target Vehicle. A Gemini Agena, missão Gemini Agena. Então, Gemini 8. Os americanos já tinham feito várias missões, testando outras tecnologias e etc., e estava na hora de acoplar uma nave na outra. Foi, no caso, a nave que está aí, a Gemini. Vocês estão vendo a Gemini. A Gemini ela é composta daquela parte escura na frente, que é a cabine, a cápsula, como eles chamam, que vocês podem ver os dois astronautas dentro. Logo assim, na frente da cabine, tem uma parte cilíndrica pequenininha, com os furinhos, que é onde tem os motores. E no narigão mesmo dela, que tem um troço vermelho dentro, é o nariz, realmente é o nose, é o nariz da nave, com o sistema de acoplamento e com os paraquedas, correto? Na parte de trás, tem uma parte branca grande, um cone branco com os tanques dentro, que é justamente o módulo de serviço, o módulo de equipamentos da Gemini, que tem todos os instrumentos necessários para prover os dois astronautas com os suprimentos necessários para a missão. Eu estou localizando vocês como é que é o negócio, para entrar logo no assunto. Rodrigo, por favor, vamos ver as fotos de novo, e eu vou pedir que você coloque para a gente. Tem um desenho maneiro que mostra a nave chegando na outra. Você tinha até me mostrado antes. Não é esse não, é o outro, que tem ela chegando, tem as duas chegando com uma setinha. Eu acho que fica embaixo. Não. É num fundo azul com ela chegando. Quer ver? Embaixo, aí, um fundo azul escuro, do lado do foguete decolando. Aí, isso aí, gente, olha só. O Agena é essa navezinha aí que está aí na ponta, branquinha, com o motor assim virado para a gente, tá? Essa era a missão da Gemini 8. Eles lançavam a nave Agena primeiro, o satélite Agena primeiro, depois ia ser lançado a Gemini, e uma ia engatar com a outra. Esse desenho aí é um desenho esquemático. Na verdade, a Gemini ela ia contornar a Agena por trás e engatar com ela por trás. Na verdade, esse Agena ia estar virado ao contrário, tá? Ia estar virado com o nariz para a gente aqui. E a Gemini estaria mostrada com a parte traseira voltada para a gente. Mas tudo bem, esse desenho aí serve para a gente ter uma ideia. Então, a missão era testar o acoplamento de uma Gemini com um estágio Agena, algo não feito ainda. Já havia tido um encontro de duas naves, a Gemini 6A com a Gemini 7, as naves ficaram pertinho uma da outra, mas não se acoplaram nem encostaram uma com a outra. É outro departamento. Isso aí seria a missão da Gemini 8, o engate das duas naves. Bom, nessa nave espacial tinham dois astronautas, obviamente, porque a nave Gemini eram para dois astronautas. Neil Armstrong e David Scott. Se o Rodrigo quiser botar uma foto dos astronautas, deve ter uma foto ali dele, você me mostrou, de Neil Armstrong e David, exato. Neil Armstrong é o cabelinho mais curtinho aqui na direita, David Scott é o outro, à esquerda, certo? Esses dois astronautas eram dois caras super competentes, tá? Neil Armstrong, como todo mundo sabe, foi o cara que pousou na Lua alguns anos depois, tá? Ele era piloto da Marinha Americana, era depois piloto de testes, tá? Ele era civil, ele foi piloto da Marinha, se retirou, ficou como piloto civil de teste da NASA, ele lutou na Coreia e tudo, coisa e tal. Um cara super experiente.
E o David Scott também era piloto, graduado na Academia Militar, ele era graduado no MIT, tá? no Instituto de Tecnologia de Massachusetts também, piloto da Força Aérea, da Base Aérea de Edwards. Então, os dois caras eram dois caras frios e calculistas, entende? Não eram dois caras que iriam, eu até comentei hoje no grupo do WhatsApp do Homem do Espaço, esses dois caras aí não precisavam de nenhum treinamento psicológico, os caras acostumados a combate, a tiro. Neil Armstrong, se não me engano, ele acertaram o avião dele, ele teve que ser resgatado no meio do mato na guerra. Então eram dois caras duros de roer, certo? Não tem erro. Então a Gemini 8. Rodrigo, se você quiser jogar o vídeo, que aí o pessoal vai vendo o vídeo, eu vou falando. Porque eu estou ouvindo o meu próprio som, como sempre, né? Aí de vez em quando eu me perco, porque aí eu estou falando tudo de cabeça, aí eu vou me perdendo. Bom, a Gemini 8, aí ela foi lançada em março de 1966, tá? Acho que era dia 16 de março, acho que era, de 66, tá? Então, primeiro lançaram a Agena, o satélite Agena, para que ele já entrasse ó, para terrestre, aí as imagens aí da Gemini. Aí, ó, a Gemini é o seguinte, tá? Ela decolando, ó, show. Ela decolando no foguete Titã de 2 estágios, tá? Movido a propelentes hipergólicos, aí os dois motores do Titã, um Titã é um míssil militar convertido para uso do projeto Gemini. A combinação da Gemini com o Titã era chamado Gemini Titã, tá? Gemini Titan, tá? Gemini Titã. Então você pode ver na net, Gemini Titã 8 é a Gemini 8. Bom, aí então eles lançaram primeiro o Agena, o satélite Agena, e aí, pouco tempo depois, uma hora e meia, normalmente assim, já lançaram a Gemini. Depois aí de umas 6 horas, mais ou menos, de voo, que é mais ou menos a tentativa de encontro logo nas primeiras órbitas, uma nave já acoplou com a outra. A gente está vendo aí imagens do centro de lançamento, tá? Do centro de controle. Isso aí são imagens reais, tá? A imagem real da NASA. Daí eu acho que a gente não vai ter strike aí, porque essas imagens são de domínio público e, maneiro, são imagens originais. É claro que no meio dos documentários da NASA pode entrar outras imagens de outras missões, tá? Mas isso é normal porque é só para ilustrar. Bom, então a gente está vendo aí o pessoal do centro de comando, centro de controle, enquanto era lançada a Gemini 8 para se acoplar com o Agena, com o satélite Agena. Bom, aí o que acontece? As naves efetivamente se acoplaram, tá? O Neil Armstrong e o David Scott, Neil Armstrong comandante e o David Scott piloto, conseguiram fazer com Gemini 8, This is Houston Flight, né? É o título. Esse documentário é só sobre Gemini 8, tá? A NASA fez logo depois que a Gemini 8 voltou. Então, aí vocês vão ver as imagens aí. A Gemini é a nave ativa numa operação de acoplamento, gente, de 2 naves espaciais. Uma delas é ativa e a outra é passiva. Uma fica parada, entre aspas, e a outra se aproxima e faz as manobras de acoplamento. Mesmo que as naves tenham ambas um sistema andrógeno de acoplamento, uma delas fica parada. Uma delas é a espaçonave passiva. Eu digo fica parada porque ela fica, como o próprio nome diz, ela fica passiva. Não que ela não possa acionar um ou outro motor para ajustar a sua posição no espaço para aguardar a nave ativa, tá? Bom, aí o que acontece? Pumba, a nave se acoplou. A Gemini se acoplou no primeiro acoplamento no espaço, enquanto vocês estão vendo aí os helicópteros de resgate. No mapa, o pessoal plotando, a moça plotando aí a posição da Gemini com a Agena, tá? Ó, sobre a direção, sobre o Atlântico Ocidental, né? As zonas, etc. Fox e Cecil, Cochrane são os códigos da posição onde eles estão, tá? E aí o que acontece? Onde é que eu estava? Acoplamento. As naves se acoplaram. Pumba. Qual que seria a missão? Bom, olha só. Eles iam acoplar a Gemini com a Agena. Depois de um certo tempo, o David Scott
Ele abriria a porta da Gemini e sairia numa EVA, atividade extraveicular, pularia por cima das naves e iria para o Agena. Ou seja, ele iria simular uma atividade de um astronauta do Apolo do lado de fora da Apolo com o módulo lunar. Realizaria alguns experimentos lá, testaria os equipamentos de atividade extraveicular, ou seja, o LSS, o Life Support System, ou seja, o sistema que daria o suporte de oxigênio para ele, e ficaria em torno da nave. Essa é uma visão da Gemini, só o nariz da Gemini, o cara batendo uma foto pela janela frontal. Aliás, a Gemini só tinha 2 janelas, e elas ambas apontando para frente, batendo uma foto da Gemini, do solo, né, na direção da Terra. Bom, então, o David Scott iria pular para fora da Gemini, amarrado com um cabo de segurança, para fazer os testes em atividade extraveicular. Só que não deu tempo. O que aconteceu? Eles engataram a Gemini 8 com a nave Agena. Pum, ficou acoplado. Engatou ali direitinho. E a gente está vendo aqui a imagem agora dos astronautas entrando dentro do Gemini. Exatamente. Aí tentando os 2 astronautas. Aí que maneiro. Perfeito. O da direita aqui é o David Scott. Quem quiser reconhecer, o David Scott ele tem uma cobertura dourada, um visor dourado no capacete, tá? Então se acoplou uma nave com a outra. Pronto, está acoplada. Eles estavam esperando logo, assim que pudesse. Olha o Agena aí, o lançamento do Atlas Agena, olha só, tá? A decolagem do Atlas. Esse Atlas Agena é um foguete muito utilizado nos anos 60, tá? Uns 31 metros de comprimento, 3,10 metros de diâmetro no corpo, olha só, todo movido a querosene e oxigênio líquido, e em cima o Agena com hidrazina e o ácido nítrico vermelho fumegante, o RNFA, Red Fuming Nitric Acid. Então tá o lançamento do Agena aí, perfeito. Bom, acopladas as naves, eles tranquilos, coisa e tal. De repente, parecendo que do nada, enquanto as naves estavam acopladas uma com a outra, eles iam começar a fazer um teste, acionando os motores tanto do Agena quanto do Gemini, para o conjunto inteiro, as 2 naves acopladas, fazerem uma série de movimentos e manobras. Bom, olha só, a Gemini ela tem aproximadamente 4 toneladas, tá? 4 toneladas. Variava 3.700 e pouco, 3.800, 4.000 quilos. E a Gemini, aproximadamente 3.500 quilos aproximadamente. Então era uma nave, a gente está falando aí de uma nave de aproximadamente o conjunto, né? Umas 8 toneladas, mais ou menos, né? Então as 2 naves acopladas. Aí só a parte de cima da Gemini, ó, tá vendo aquela parte de cima? Partezinha branquinha em cima é uma capa que solta para mostrar, para expor o sistema de acoplamento, e o Titã decolando de novo, ó, os 2 estágios. Bom, aí o que acontece? Eles estavam uma meia hora voando, as naves já acopladas, quando de repente as 2 começaram a rodopiar. E o pessoal em terra já começou a ficar em pânico, né? E os caras começaram a falar, os 2 astronautas, né? Nós estamos rodando aqui, girando, e nós estamos rodando a 360 graus por segundo. Ou seja, uma volta por segundo. Você imagina, a espaçonave, vocês acabaram de engatar a sua nave espacial em 1966, hein? O início da era espacial. Acabamos de acoplar a nossa nave num satélite não tripulado pela primeira vez, o primeiro acoplamento de 2 naves no espaço, e do nada começa a girar. A nave girando igual um peão. Uma volta por segundo. E aí os caras começaram, tá rodando aqui, nós perdemos o controle, e qual foi a primeira coisa que Armstrong e Scott pensaram? Que o problema não era deles, o problema era no satélite Agena. Então eles pensaram, tem alguma coisa errada, só pode ser um motor de atitude
quem segue minhas aulas sabe que uma nave espacial tem altitude, né, altura, né, altitude, altura, coisas diferentes, mas assim, altitude e altura, e tem atitude, tá? Altitude, altura, distância de certo, sob certo parâmetro até a órbita onde ela está. E a atitude é a posição com que ela está em relação aos outros objetos. Nariz para cima, nariz para baixo, nariz para um lado, nariz para o outro, etc. Então, o motor de atitude do Agena, eles logo pensaram que o motor de atitude tinha ficado funcionando, entendeu? Acionado e funcionando, queimando. E aí a nave começou a girar como um peão, a praticamente uma volta por segundo. Então, o que foi que eles falaram? Obviamente, eles tinham um procedimento de emergência, que era acionar um comando e desengatar num sistema de rapid release, que eles falam, soltagem rápida, né, desengate rápido, né? Aí, Neil Armstrong aí, ó. Eles acionaram o sistema que desengatou imediatamente a Gemini 8 da nave Agena. Mas o que acontece? Assim que a Gemini 8 desengatou, aí que ela continuou a rodar mesmo. E eles viram que o Agena ficou estabilizado, tranquilo. Eles pegaram a telemetria em terra, olha, o Agena corrigiu sua atitude. E vocês continuam a girar. Eles perceberam, claro, eles estavam percebendo, olha, a gente está continuando a girar também. O que aconteceu? O Neil Armstrong, ele teve que acionar, e eu vou mostrar depois aí nas imagens, alguns motores do sistema de reentrada da cápsula, não os motores normais dela de movimentação, de mudança de órbita e de atitude. Não. Ele teve que ligar, ele consumiu, se bem me lembro, mais de 70% do combustível que ele teria para descer. Tá? O sistema de reentrada, ele teve que acionar o motor do nariz da Gemini para que ele parasse o movimento, e ele conseguiu, ele estabilizou o movimento, ele estabilizou dentro de um limite, aí Neil Armstrong de novo, ele estabilizou dentro de um limite, tá? A espaçonave, ele estabilizou, pronto. E até ele falou, nós estamos nos afastando, e eu estou conseguiu. E ele falou, nós estamos com um sério problema, essas são imagens de arquivo, tá? Antes do voo, e podem ter imagens aí de outros encontros de Gemini com Agena, tá? Gemini ou Gemini com Agena. Bom, aí olha só, uma vez que você gastou tanto combustível de um sistema que não era para gastar, o sistema de controle de reação de reentrada, ou seja, queria orientar a cápsula quando ela estivesse descendo de volta, qual que era a norma da NASA? Obviamente, retornar imediatamente. Você só tinha 30%, 25% de combustível para guiar a nave na reentrada. Então, qual foi a ordem que deram? Que a nave, que os astronautas acionassem o início do seu sistema de resgate para que eles pousassem. Aí os motores normais da nave foram acionados, ela entrou na atmosfera e só com 20%, 25%, 30% do combustível, eles conseguiram automaticamente guiar a cápsula para descer. E pousaram, como você já pode imaginar, o negócio foi de emergência, né? Eles pousaram fora do local desejado, tá? Não tão fora assim, mas fora, mais de uma milha, né? Uns 2.000 quilômetros, mais ou menos, uns 2 quilômetros, mais ou menos, do ponto original, que foi no Pacífico, tá? No Oceano Pacífico. Aí foi um navio de resgate, obviamente que já estavam destacados lá navios de resgate, e o pessoal de helicóptero, de aviação, baseados nos navios, procuraram os caras e no final acharam. Eles ficaram um tempo no mar, que a Gemini pousava no mar, eles ficaram horas, eu não lembro se foi 2 ou 3 horas, deve ser umas 3, 4 horas, ficaram ali na água, né, flutuando ali, já passando mal por conta do enjoo, né, mas foram resgatados. Então, o que acontece?
foi o primeiro grande, digamos assim, incidente famoso assim no início da era espacial, que levou aos astronautas a desengatarem no desespero, na emergência, a nave uma da outra, pensando que o defeito estava no satélite não tripulado, mas descobriram que não estava, e era o motor deles, um dos motores de controle de atitude da Gemini, que estava com defeito, ficou ligado. Então os astronautas, uma vez desacoplaram a nave do satélite Agena, perceberam o problema, o pessoal de terra viu a telemetria, viu, confirmou realmente que era da Gemini, e aí, repito, eles tiveram que usar o combustível da cápsula de reentrada, combustível que ia ser usado na volta para a Terra, quando ela estivesse na atmosfera, entrando na atmosfera, tiveram que usar parte desse combustível, uma grande parte desse combustível, para estabilizar a sua nave espacial. Eles conseguiram fazer isso, imagine o que era, hein? Fazer isso nos anos 1966, que eu estou falando. Estabilizaram a sua espaçonave, entraram na atitude correta de reentrada e pousaram no oceano, só ficaram esperando, né, chegar lá a turma de resgate, o navio militar de resgate, para puxar os astronautas de volta e recuperar os astronautas, correto? Então, gente, esse foi o incidente da Gemini 8. O que serviu disso? Obviamente, todo incidente como esse serve para que os engenheiros eles refaçam seus planos. Então, todos os sistemas da Gemini foram rechecados. Olha aí, David Scott, todos os sistemas da Gemini, também do Agena, todos eles, os procedimentos de acoplamento, os procedimentos de emergência, todos eles foram refinados e a nave espacial, a Gemini, outras Gemini 9, etc., 10, foram depois lançadas e, por fim, a técnica de acoplamento no espaço foi dominada pelos astronautas americanos ao fim do projeto Gemini, com certeza. Então, Rodrigo, o que eu posso introduzir assim é isso, e a gente pode vir para as perguntas. Se quiser botar foto também, Rodrigo, pode botar, que aí eu vou explicando outras coisas. Tem pergunta uma foto aí? aqui que você... Deixa eu ver. Ah, essa daqui, ó. Bacana, do resgate deles, né? Isso aí, olha só que legal. Aí, ó, acho que dá um close legal nisso aí. Essa imagem tá um close bom, né? Isso aí é a nave, é a Gemini, pousada, com Neil Armstrong e David Scott dentro dela, tá? Esse negócio amarelo aí em torno da nave é um colar de flutuação que é instalado pelos mergulhadores, tá? Assim que a nave pousa, eles instalam isso aí, os caras chegam e instalam, e aí abrem as duas portas, olha só, da Gemini, e aí você está vendo os dois aí, ó, os dois astronautas, Armstrong e Scott, os dois esperando, de óculos escuros assim. Os caras pensaram que eles estavam tranquilos, né? Mas na verdade estavam super enjoados, porque eles ficaram, como eu falei, horas ali esperando o retorno. Mas isso, gente, é assim, ó, a Gemini pousava dessa maneira. Ela é uma cápsula que flutuava na água, mas obviamente os caras não eram idiotas e já produziram aí um colar de flutuação para garantir a estabilidade e todos os procedimentos de recuperação dos astronautas. Deixa eu falar. Tem algumas perguntas aqui, inclusive a Jaque e o Gabriel podem estar auxiliando aí, se eles tiverem mais perguntas. O Ricardo José Jacob perguntou quantas vezes Neil Armstrong foi ao espaço antes de pisar na Lua? E depois Só de uma pisar, vez. E depois de pisar, ele voltou ao espaço alguma vez? Não, Armstrong só viajou no espaço na Gemini 8, tá? E depois ele foi na Apollo 11, né? É interessante assim que o Armstrong ele comprovou que ele tinha sangue frio, ele tinha presença de espírito, né, etc., para futuras missões. David Scott também voltou ao espaço depois, algumas vezes, fazendo voos no projeto Apollo. Beleza. Gabriel, tem mais alguma pergunta que tu tenha visto?
Tem uma pergunta aqui do Mundo dos Foguetes, que ele perguntou qual foi a última nave tripulada com apenas um tripulante. Qual foi a última nave espacial tripulada com só um tripulante? Foi em 2003, tá? Outubro de 2003, com a nave espacial Tianzhou 5, com um cara chamado Yang Liwei, chinês, como vocês já podem imaginar, né? E Liwei, Yang Liwei. Liwei é o nome, Yang é o sobrenome. Chinês fala o sobrenome primeiro, tá? Então, Yang Liwei, da Força Aérea Chinesa, em 2003, o primeiro astronauta chinês, ele voou sozinho no Shenzhou 5, tá, mundo? Foi no Shenzhou 5 que o último cara sozinho voou no espaço. Antes dele, voando sozinho, só um cara chamado Vladimir Shatalov, a bordo do Soyuz 4. E depois, pousando sozinho, o colega dele, Boris Volynov, no Soyuz 5, tá? Foi o último cara a voltar, digamos, sozinho no espaço. Shatalov foi com 3 colegas, e depois ele voltou. Aí, Shatalov foi sozinho, com a Soyuz 4, Volynov foi com 2 colegas, na Soyuz 5, Alexei Yeliseyev e Evgeny Krunov. Os 2 caras, colegas dele, Yeliseyev e Krunov, foram para a Soyuz 4, voltaram com o Shatalov, que voltou acompanhado, e Volynov, que foi acompanhado, voltou sozinho, em 1969, janeiro de 1969. Depois passou esse tempo todo, não foi nenhum cara foi sozinho para o espaço, ninguém, estou tentando ver de memória aqui, não, ninguém com certeza, e foi Yang Liwei no outubro de 2003, na SZ-5, Tianzhou 5. Isso aí. Pergunta do Cia Sky, né? Toda a tecnologia aeroespacial não desenvolveu um airbag? Airbag? É. Para os astronautas, olha só, não é necessário, tá? Airbag, pelo tipo de configuração de cabine, não é necessário airbag para os astronautas, não. Na verdade, os sistemas de amortecimento de pouso estão do lado de fora das naves espaciais. No caso da cápsula, vou dar exemplo da Soyuz, são os motores DMP que fazem o acolchoamento final, mesmo com paraquedas. Para o Space Shuttle era o trem de aterrissagem. Para Apollo e Gemini era pousar na água, tá? Do Vostok o cara pulava para fora da nave, acionava o assento ejetor. O Voskhod, o cara pousava dentro da nave, os 3 caras, os 3 astronautas ou 2, mas havia um motor de retrofoguete pendurado na corda do paraquedas. A Tianzhou tem um motor muito parecido com o do Soyuz, tá? Então, não tem necessidade de airbag. Algumas naves têm o projeto de acionar um airbag, a CST, por exemplo, tem o projeto de acionar um airbag para acabar de acolchoar o pouso dela em terra, entendeu? E as outras naves espaciais têm a tendência a utilizar motor para fazer a frenagem final, mesmo pendurado no paraquedas. Isso aí? Show de bola. Uma pergunta aqui colada pela Jaquita. Lucas Machado. Depois que Neil Armstrong passou a atuar na NASA, ele continuou sendo piloto militar ou se retirou dos serviços militares? Não, o Neil Armstrong ele se retirou, ele já se aposentou, aí ele ficou... ele tinha grau de doutor em engenharia, etc., né? Ele ficou lecionando, ele tinha trabalhos em universidades, etc., né? Ele teve uma vida científica, mas ele ficou mais reservado, entendeu? Aldrin, eu estou falando da Apollo, né? Aldrin, que é o cara, né, showman, né? Ele está em tudo quanto é lugar, né? Ele é o oposto, foi o oposto do Armstrong, né? Mas o Armstrong ficou tranquilo. Tem uma pergunta do Ricardo José Jacobi, né? Agora estou tentando identificar qual foto que ele está se referindo.
Nessa foto que não tem o nariz que você falou numa indicação anterior. A Gêmeos ejetava esse nariz? Ah, tá. Então, Rodrigo, me faz favor, bota aquela foto da nave com os astronautas dentro, que eu vou falar. Faz favor para mim. Aquela que tem os dois caras. Isso, olha só. Essa parte vermelha, tá? Essa parte vermelha é o paraquedas. O nariz da nave, a parte, né, o nose, o nariz, como a gente chama, ele era usado para fazer o acoplamento. Na hora da nave voltar, esse nariz era ejetado, era destacado para justamente liberar os paraquedas, chamados paraquedas pilotos, paraquedas de freio, paraquedas piloto, paraquedas trator e o paraquedas principal e ou reserva, entendeu? Então, esse narizinho era usado para o acoplamento e usado para o sistema de pouso de paraquedas. Tanto é que, se você olhar bem, chamar essa imagem bem perto, tem um anel meio laranja, que se você botar a imagem da Gemini 8 pousada na água, você vai ver o mesmo anel laranja, que é onde segura os paraquedas na hora da aterrissagem, entendeu? Pô, show de bola. Tem mais uma pergunta aqui do Marcelo Costa. O foguete mais veloz até hoje ainda é o Saturno V? Não, olha só, o Saturno V não é o foguete mais veloz, tá? Porque quem é veloz mesmo é a carga útil, a espaçonave, tá? Então, você pode ter um pequeno foguete em relação ao Saturno que tenha, ao final da história, colocado uma nave em trajetória de escape mais rápida que o Saturno, tá? Então, não é o foguete que é rápido, mesmo que um foguete ele tem vários estágios e tem várias configurações. Um foguete pode ser, digamos, entre aspas, rápido numa configuração e, entre aspas, lento em outra configuração, tá? Então, não tem a ver isso, não. A velocidade de um veículo espacial é ditado pela missão que ele tem que cumprir. Normalmente, os veículos espaciais que se destinam para fora do sistema solar, obviamente, que tem que ter uma grande velocidade, no mínimo 40 mil quilômetros por hora. Voyager 2, por exemplo, que foi lançada Voyager 1, perdão, foi lançada depois da Voyager 2, porque Voyager 1 era mais rápida, seguiu uma trajetória mais rápida, apesar de ter sido lançada por um foguete do mesmo tipo da nave irmã, por um Titã, por um Titã Centauro, só que seguiu outra trajetória. E, último detalhe, nem sempre o foguete que tem estágios mais rápidos ou menos, ele determina que a nave vai ser mais rápida ou menos. Às vezes a nave ela faz umas trajetórias perto de outros planetas e ela ganha velocidade. Então, não é determinante ser lançado por esse ou aquele foguete, sim a trajetória que ela irá seguir. Obviamente que a gente tem que levar em conta o tipo de motor que esse último estágio do foguete tem. Normalmente, claro, todos esses motores são motores muito possantes, né? Mesmo que o foguete não seja grande como Saturno, como o Titã não ele acelerou uma espaçonave de menor tamanho, tudo bem, que seja dito, mas acelerou a mais rápido do que a nave Apollo. Depois a gente teve exemplo da Juno, da New Horizons, etc. Show de bola. A pergunta do Fala Brainer. É verdade que Buzz Aldrin escreveu um artigo sobre manobras de Rendezvous, ou Rendezvous, né? Antes mesmo... Rendezvous, né? Na verdade, é a tese, né, do Aldrin, ele delimita a tese dele de forma de doutorado, etc., foi sobre rendezvous, encontro em órbita, os mais variados encontros em órbita para acoplamento de naves espaciais, o chamado rendezvous, Rendes-Voos, que é o encontro de nave. Ele é especialista nisso. Ele escreveu essa manobra antes dela ser executada? Não. A manobra já existia, teórica, tá? E isso com cálculos assim, bem anteriores. Só que ele fez o seu trabalho, fez a sua visão, fez o seu estudo de órbitas, tá? Outros astronautas também faziam os mesmos, podiam até
apresentar também as suas próprias teses, tá? Você apresenta uma tese numa área que já tem um procedimento X. Você apresenta uma alternativa, você apresenta alternativas de consumo menor de combustível, ou melhor, taxa de aproximação, e etc. N variações. Opa, show de bola. Bom, João Vitor Granado está fazendo uma pergunta aqui. Pergunta de hoje é: qual o maior ônibus espacial? Tá, João Vitor, o maior ônibus espacial não tem o maior, tá? São todos os Space Shuttles, tá? Dos Estados Unidos tinham 37 metros e 24 centímetros, se não me engano. 37 metros e 23,7 centímetros, se não me engano. Em comprimento, em largura, 23 metros e 74 centímetros, se não me engano. Mas certamente 23,7 metros, não chegava a 24. Todos eles iguais, todos os vários ônibus espaciais, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis e Endeavour, e os veículos de teste, Enterprise, etc., tinham as mesmas dimensões, né? Eram feitas da mesma maneira, com essas dimensões. A nave soviética, do tipo Buran, né, o veículo Buran, era um pouco menor, tinha 36 metros e alguma coisa de comprimento, e uma envergadura de um pouco maior, talvez 24 metros de envergadura, tá? Então, em termo absoluto de comprimento, que a gente, né, pode falar, os Space Shuttles americanos, tá? De resto, eram iguais. Do lado americano, um pouco maiores do que a nave soviética. Vou fazer as duas últimas perguntas, tá, pessoal? Então, qualquer outra pergunta a gente está respondendo em outra live, tá? Aí. Então, tem a pergunta do Lucas Machado, tá? Ele pergunta se essas técnicas de acoplamento são as mesmas aplicadas na ISS hoje. Olha só, técnicas de acoplamento são, vamos dizer, eu vou falar de modo bem livre, entre aspas, são universais. Uma nave tem que ser colocada numa trajetória, levando em conta a trajetória da outra nave espacial. Então, em relação a isso, sim, são os mesmos fundamentos. Mas isso varia de acordo com o tipo de órbita da primeira nave, o tipo, obviamente, de órbita da segunda nave, que tem que coincidir com a primeira, as funções dessas naves, a inclinação orbital delas, a altitude, a altura que elas estão, né? Então, sim, são os mesmos fundamentos, mais adaptados à realidade de cada missão. Beleza. E a última pergunta do Flávio Cosme, né? Ele pergunta se os ônibus espaciais hoje são inviáveis. São inviáveis por conta do custo, né? Por conta do custo, eles foram conscientemente abandonados para liberar os orçamentos, etc., para o desenvolvimento da nave espacial Orion e do veículo de lançamento multifuncional SLS, Space Launch System. Então, é inviável no que se refere ao custo operacional, mas não necessariamente no aspecto técnico. No aspecto técnico, continua sendo uma espaçonave dentro das suas limitações, uma nave viável. O negócio aqui não é só o técnico que tem que ser levado em consideração, mas também o econômico. Show de bola. Só mais uma minha só aqui que surgiu aqui. Depois dessa, pessoal, não façam mais perguntas que a gente vai encerrar já, tá? O Arley Silva, quais os combustíveis que o foguete Saturno utilizavam? Apenas líquido? Tá. O foguete Saturno, sim, todos os foguetes Saturno, Saturno 1, Saturno 1B, Saturno 5, usavam oxigênio e querosene, oxigênio líquido e querosene, oxigênio líquido chamado LOX, LOX, e o querosene RP1, o Refined Petroleum 1, ou Rocket Grade 1, mas era RP1 que eles utilizavam especificamente. Utilizavam também LOX, o mesmo oxigênio líquido, com o hidrogênio liquefeito, o hidrogênio líquido, o LH2, também, outros estágios superiores, tá? O Saturno 1 levava no seu primeiro estágio oxigênio líquido e querosene, e no estágio superior, quando eram instalados tanques e motores, levava hidrogênio e oxigênio. O Saturno 5 levava no primeiro estágio oxigênio líquido e querosene,
no segundo e terceiro estágios, hidrogênio e oxigênio líquido. Eles usavam motores sólidos, sim, usavam pequenos motores sólidos para fazer a separação dos estágios, tá? Então, era um conjunto do qual o sistema de propulsão era líquido, mas havia os sistemas acessórios de propelente sólido, normalmente usados para essas tarefas, digamos, secundárias. Valeu. Então, pessoal, por hoje vai ser só, tá? Se vocês curtiram, né, a live de hoje, não se esqueçam de inscrever no canal Verdade Limitada, também no canal Homem do Espaço, e temos aqui também o canal KSP Brasil, tá? Também nosso parceiro. São canais muito bons, que trazem um pouquinho aí da ciência e da tecnologia espacial. Tendo dito isso, eu vou passar para os nossos convidados darem suas considerações finais, tá, pessoal? E no final vou estar dando um anúncio bacana aí para vocês. Então, a primeira pessoa que chegou por último, né, Jaquita, pode ficar à vontade para dar suas considerações finais para a galera. Ok. Boa noite, desculpa o atraso. Um abraço especial aí para o pessoal do chat que chegou agora, que está chegando, né, no finalzinho. Mais um hangout super interessante aqui com o nosso querido Homem do Espaço Júnior. Sabe tudo, o cara, uma fera. Gabriel, KSPP, legal estar aqui contigo também. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pelo convite. E até a próxima, né, gente? Valeu aí. Valeu, Jaquita, sempre presente aí no Hangout, dando a sua contribuição aí. Muito obrigado, Jaquita. Vou estar passando a palavra agora para o Gabriel, do canal KSP Brasil. Gabriel, fica à vontade para dar suas considerações finais e também falar um pouquinho aí do seu canal. Eu só queria agradecer o povo do chat aí, que interagiu bastante hoje. Agradecer aí a Jaquita, a você, Rodrigo, ao Júnior pela grande aula de hoje. Queria falar aí, para quem não conhece o meu canal, dá uma passadinha lá. Tem bastante conteúdo aí, mesclando um pouco da ciência aeroespacial, de notícias aí, e com um pouco de brincadeiras também. E é isso. Show de bola, Gabriel. Então, pessoal, esse daí que está na tela é o canal KSP Brasil. O link do canal está na descrição desse Hangout. E vou passando agora a palavra para o Júnior Miranda, do canal Homem do Espaço, que tem também contribuído muito, né, com as suas aulas aqui também no canal Verdade Limitada. Lembrando que essa série é uma parceria entre o canal Verdade Limitada e o canal Homem do Espaço, tá? Essa série é de ambos os canais. Pode ficar à vontade, Júnior. Beleza. Bom, Rodrigo, obrigado aí pela nossa parceria aí mais uma vez, gente. Queria agradecer aos meus apoiadores lá no Apoia-se. Quem quiser apoiar o Homem do Espaço, vai lá no apoia-se/Homem do Espaço, bota lá uma contribuição lá, seja meu apoiador. Obrigado a todo mundo lá do meu grupo do WhatsApp, tanto do grupo exclusivo dos apoiadores, quanto do grupo oficial, normal, do Homem do Espaço, pela presença aí. Essa aula que eu passei hoje aqui com a gente, junto com o Verdade Limitada, vai também para o meu canal oficial. E amanhã é sexta, vou até fazer uma propaganda minha, Rodrigo. Com vontade, Júnior. Amanhã eu tenho sexta no espaço. À noitinha, eu não sei que horas, mas eu vou mandar o aviso aí. Eu vou falar, se não me engano, todas as missões do ônibus espacial. Eu vou passar uma geral de todas as missões do ônibus espacial. Rapidinho, vocês aí vejam a live, gravem ela, que eu vou falar de uma por uma, com umas pitadinhas básicas. Vocês, com esse filme, com esse vídeo, vocês vão ter um painel geral, rápido e geral, de todas as missões do ônibus espacial, para fazerem pesquisas depois, conversarem com os amigos, verem outras coisas em relação ao mesmo assunto, etc. Tá? Obrigado a todo mundo aí, obrigado, Jaque, Gabriel, Rodrigo, todo mundo, obrigado a quem assistiu, e vamos nos inscrever lá no canal e no Apoia-se do Homem do Espaço. Show de bola? Valeu. Show de bola. E, pessoal, a gente está encerrando rapidinho também, porque
daqui a pouquinho, às 10 horas, tá? Uns minutinhos, vai estar começando um hangout lá no canal Café e Ciência, né? O Decola Brasil, que também ocorre todas as quintas-feiras, 1 hora depois do início do nosso hangouts aqui, tá? E hoje vai ter a participação do Ju Delicato, tá? Um astrofísico e professor de astronomia. Então, galera, vocês que querem continuar vendo mais ciência, vão lá no canal Café e Ciência. O link também está na descrição desse hangout, tá? E vou até pedir para vocês chegarem lá, coloquem hashtag Vim pelo Verdade Limitada, porque vai ser um excelente hangout aí para agregar conhecimento de vocês. Tendo dito isso, pessoal, obrigado aí pela presença de todos, galera do chat, tá? O KSP Brasil, João Vitor Granado, Ufologia Landroid, João Smith chegou agora também. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem também o Renato Andrade. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tá, pessoal? Até a próxima e fomos!